Oi gente, tudo bom? Denise Amaral de volta, aqui no Ponto de Encontro, muito bem-vindos. É sexta-feira, como eu havia combinado com vocês, né? E aí pensando o que eu poderia trazer, eu achei que seria interessante eu dar o meu depoimento acerca da minha experiência em ver meu filho laudado, ok? Então esse vídeo, eu acredito que vai abrir a mente de muita gente e vai ajudar aquelas mães que porventura se encontrarem nessa mesma situação. Eu retardei durante muito tempo a gravidez, sempre foquei no meu lado profissional, né? Sempre trabalhei com RH. Para quem conhece RH, sabe que RH requer muito tempo, você viaja. Pra vocês terem uma noção, a trabalho eu conheci quase que o país inteiro, viajando por aí. Para vocês verem o quanto necessita, né, de uma doação maior. Então eu sempre foquei no meu desenvolvimento profissional. Porém, chegou um momento da minha vida, eu estava num namoro já sério e eu comecei a sentir essa vontade de ter filho, coisa que eu nunca até então havia pensado. E aí minha gravidez foi ótima, né? Quando eu estava grávida, minha gravidez foi ótima. Pra vocês terem uma noção, não tive nem enjoo. O meu filho, ele nasceu grande, uma criança grande, ele nasceu com quase 4 quilos, ele nasceu com 3,915 kg. O parto foi tranquilo. Assim, houveram só 2 pontos que eu acho que de repente poderia me alertar. Quais seriam? A minha pressão, ela sempre foi um pouquinho alta durante a gravidez, mas um alto que manteve-se estável, digamos assim, ficou sempre aquela mesma pressão do início ao fim da gravidez, tá? Se eu não me engano, eu lembro que era 14/9 e a minha pressão normal é 11/9. Então a médica falou, olha, tua pressão tá alta, mas ela tá se mantendo estável, né? Então vamos mantê-la assim, ela não aumentando, tá relativamente seguro, né? E no final da gravidez, uma semana antes, né, o meu filho nasceu porque o parto ele foi antecipado. E esse parto foi antecipado porque o líquido amniótico, ao invés de estar diminuindo, o que é o natural no final de gravidez, para você ter teu filho, ele estava aumentando. Nada que prejudicasse o bebê se o parto fosse antecipado, e assim foi. O parto ele foi tranquilo, relativamente tranquilo. A única coisa assim que teve foi que meu filho era muito grande, então um dos médicos presentes na sala teve que subir e fazer tipo um procedimento, porque estava com dificuldade de puxar devido ao peso, ao tamanho. Mas o meu filho, assim que saiu, chorou, enfim, o parto se deu de maneira mais tranquila possível. Depois fomos pro quarto, no quarto também foi tudo tranquilo, dormia, chorava, né, mamava, enfim, rotina já pós-parto normal, entendeu? E fomos para casa, passou-se, né, o tempo, e assim, a primeira coisa que eu percebi no meu filho, que o meu filho, ele era uma criança relativamente séria. Não tô falando que meu filho não sorria, não gargalhava, nada disso, mas acho que a criança ela faz isso com mais facilidade. Eu lembro que eu achava meu filho um pouco sério. Digamos assim, que para você tirar uma gargalhada do Pedro era difícil. Você não conseguia fazer isso com tanta facilidade, né? E a gente vê aí crianças gargalhando, né? E dizer, nossa, o Pedro é sério. Porém, eu deve ter puxado pro pai, porque o meu esposo é da área de TI e o perfil dele naturalmente se encaixa ali naquela área, né? Ele é mais reservado, ele é mais tímido, enfim, né? Um pouquinho mais na dele. Mas eu não vejo isso como impedimento a nível social, entendeu? Ok, falei, puxou pro pai. Segundo ponto que me chamou a atenção, meu filho demorou para andar. O meu filho ele foi andar com 1 ano e meio, né? E ele não quis engatinhar, tá? E é natural que a criança, né, engatinhe a princípio, meu filho não. Ele não quis engatinhar, ficava sentado, não demonstrava interesse em engatinhar e ele demorou a andar. Ele andou com 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio,
eu lembro que aí começou a me atentar a questão da fala. Ele balbuciava algumas coisinhas, poucas coisinhas, mas eu não via assim um grande desenvolvimento na fala. E aí sim me alertou. Levei ele ao pediatra, o pediatra me acalmou, falando que era para eu respeitar o tempo dele, né? Que cada criança tem a sua velocidade, que a gente não pode comparar uma a outra, enfim, tudo aquilo que de certa forma tá certo. Mas ao mesmo tempo me acendeu o sinal de alerta, né? Eu falei, ok, eu vou respeitar esse tempo porque realmente pode ser, mas eu vou esperar até os 2 anos de idade. Se meu filho até os 2 anos ele não evoluir, aí eu vou tomar as minhas atitudes, afinal de contas eu sou profissional de psicologia, né? E isso realmente foi o que eu fiz. Um pouquinho antes do meu filho fazer 2 anos, nós nos mudamos de cidade, meu marido passou num concurso público e nós nos mudamos. E foi na cidade atual que eu resido que a gente buscou já colocar o meu filho num colégio. E aí eu já busquei uma escola inclusiva, porque eu já estava com aquele sinal de alerta piscando. Procuramos a neuropediatra, que é a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação. Algumas fazem com um psiquiatra também, mas o Pedro foi com um neuropediatra. E aí ela, enfim, pediu 2 exames, a tomografia craniana, né? E eletroencefalograma. Esses exames, eles são pedidos normalmente para que você possa afastar alguma questão, algum problema físico, digamos assim, afastar algumas outras possibilidades. E graças a Deus ali nada deu, não acusou nenhum problema. E ficou até claro no eletroencefalograma que o meu filho ele não teria tendências epiléticas, né? Pelo menos foi isso que eu ouvi. Isso para mim já é muito, porque sabe-se que muitos autistas têm essa tendência epilética. Então já fiquei muito agradecida porque de fato isso é decorrente, digamos assim. Meu filho entrou no colégio, enfim, começou, né? Toda a questão escolar, ali aqueles primeiros contatos. E na primeira reunião de pais, as mães entravam, eu lembro que tinha 2 na minha frente. As mães entravam, eram recebidas pela professora. Quando chegou na minha vez, entrou a psicóloga junto. Eu falei, epa, vem alguma notícia complicada aí, né? Mas vamos nessa. E aí a psicóloga, o colégio, enfim, a psicóloga, e eu lembro que com todo o respeito, todo o cuidado do mundo, né, solicitaram exames neurológicos, acompanhamentos terapêuticos, uma avaliação inicial, né, de alguns profissionais da área terapêutica. E aí foi que eu conversei com elas, né, falei que eu já vinha tendo essa desconfiança, que eu não havia escolhido aquele colégio especial do nada, né? Eu procurei uma escola inclusiva porque de fato eu já vinha desconfiando. E o meu filho, ele entrou com 2 anos no colégio, não foi à toa, foi porque ele estava realmente com uma dificuldade na fala e nós precisávamos estimular isso. Afinal de contas, apesar dele ter irmãos por parte de pai, comigo ele é filho único, né? E assim foi feito, gente. O laudo saiu com 2 anos. Na época eu estava trabalhando, eu era coordenadora de RH de uma escola bastante conhecida. Naquele momento, realmente eu perdi o chão, quando eu peguei aquele laudo, né? Naquele dia eu lembro que eu chorei praticamente o dia inteiro, sabe? Aí quando meu esposo chegou à noite, eu chorando muito, eu lembro dele ter me falado assim, Denise, nós não temos tempo nem para chorar. Né? A gente tem agora mais é que arregaçar a manga e fazer pelo nosso filho. E eu falei, gente, poxa, ele tá certo, né? Ele está certo. Eu sabia que naquele momento meu esposo não sabia muito bem o que era autismo e eu sabia o porquê de tanto choro, porque eu sabia o que a gente ia enfrentar. Meu esposo, apesar de não saber, naquele momento o que ele me falou era tudo que eu precisava escutar, entendeu? E eu falei, realmente ele tá certo. Mesmo não sabendo o que a gente vai enfrentar,
ele está certo, a gente precisa ser forte no final das contas, né? Então você, mamãe, que nesse momento está passando por uma situação parecida, está no seu momento difícil de aceitação desse laudo, eu te digo, essa tristeza, essa tua frustração, ela vai se transformar. E ela vai se transformar em força. Eu posso te garantir que você é mais forte do que você pensa. E o apoio da família nesse momento é fundamental. Então, papais, apoiem suas esposas, porque vivenciar o luto é muito complicado, entendeu? E aí você, para quem não é da área, né, escuta, porque luto, vivenciar o luto, mas que frescura, que luto, que... Gente, eu senti na pele, né? E realmente esse luto, ele existe. E esse luto, ele vai se transformando, entendeu? Foi assim a minha história, tá, gente? Não é porque eu sou psicóloga que pra mim foi mais fácil ou mais difícil. A única coisa que eu posso dizer, eu sabia onde eu estava pisando. E eu só tenho a agradecer porque, por eu ser psicóloga, aqueles alertas anteriores, eles vieram mais cedo. E eu posso dizer para você, quanto mais cedo o laudo do seu filho sair, mais cedo você inicia as terapias, mais cedo seu filho começa a melhorar, começa a desenvolver, entendeu? Eu não vou dizer que vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas a gente supera, entendeu? Às vezes, de quem você menos espera, você recebe um apoio, você recebe uma força, né? E quando todos trabalham em conjunto, é que a coisa flui. E quem eu incluo nisso? São os pais, é a família, é a escola, são os terapeutas. Quando você tem esse suporte, essa base, tudo fica mais fácil. Então, eu digo aqui, meu total respeito àquelas mães que hoje cuidam dos seus filhos sozinhas, que vocês tenham muita força e que tenho certeza que eles precisam dessa força, né, para evoluir. E que eles podem muito mais do que a gente imagina. Hoje meu filho está com 5 anos, o meu filho ele começou a desenvolver a fala, meu filho consegue pedir tudo o que ele precisa, tudo. O meu filho é muito bom em inglês, o meu filho ele lê, ele escreve, mas é aquilo, nada é muito simples, a gente tem que correr atrás, a gente tem que estimular, a gente não pode desmerecer. Eu acho que eu venho com esse depoimento para que você possa ver que fácil não é, tá? Mas que a gente pode superar e ultrapassar essas pedras, essas dificuldades, entendeu? E eu acho que quando se tem amor de fato, tudo fica mais fácil, digamos assim, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês percebam o comportamental daquela criança, tá? Viu alguma coisa, né, que saiu ali da normalidade, já sinaliza, conversa com o pediatra, tá? Mas fique atenta, né, como eu fiquei, tá certo? Respeitei o tempo, falei, não, vou respeitar, mas quando ele fizer 2 anos, se ele não evoluir, né, eu tenho que tomar minhas atitudes, e foi o que eu fiz, faço mesmo, tá certo? Dê um tempo para a criança. Não compare seu filho com outras crianças, seja ela típica ou atípica, não compare. Até porque o autista, ele é único. A gente passeia ali por um espectro autista, né, que a gente chama, que é um campo onde tem vários comportamentos diferenciados. Então, por exemplo, tem autista que é não verbal, tem autista que é verbal, tem autistas que têm facilidade extrema com matemática, tem outros que já têm dificuldade, né? Tem outros que já têm muita facilidade com arte, tem outros que não, entendeu? Tem uns que andam, tem outros que não andam, e assim sucessivamente, tá? Então, cada autista ele é único. Então, evite comparar com crianças típicas
E isso serve até para mães de crianças típicas. Não compare seu filho, sabe? Foque no desenvolvimento dele, sem comparação. Eu acho que comparação, ela é um atraso, tá certo? No sentido de que te deixa angustiada, te deixa ansiosa, te deixa nervosa. Eu acho que isso não soma. E isso tudo só te serve para te dar um alerta. No demais, foca no teu filho. Bom, gente, esse foi o meu depoimento. De 2 anos para cá, muita terapia, muito estímulo. Eu larguei o meu trabalho porque eu precisava realmente focar no meu filho. Afinal de contas, a nível de desenvolvimento, a infância é fundamental. Então eu falei, não, deixa eu focar no Pedro. E aí eu procurei os profissionais com mais tranquilidade. Eu posso levar o meu filho nas terapias, eu acompanho no colégio, né, converso com professores, tento ali ser realmente aquele apoio, aquele suporte. Hoje, com 5 anos, evoluiu, temos muito ainda a caminhar, meu filho ainda é muito dependente, né, para muitas coisas. Estou conseguindo desfraldá-lo, quer dizer, olha, 5 anos, né? Estou começando a desfraldar, então isso para mim já é outro ganho, outra vitória, mas tem muito que desenvolver. E eu sei que uma coisa eu digo, ele pode contar comigo, tá bom? Então, gente, olha, um super beijo. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, né, como tudo se deu, porque eu sei que às vezes fica uma curiosidade. E às vezes, pelo fato de nós sermos profissionais da área, as pessoas acham que tirou de letra, né? Será que ela tira de letra? Será que não tira? Não. Gente, eu sou mãe, entendeu? E às vezes, na grande maioria das vezes, o fator mãe, ele fala mais alto, tá certo? Pra vocês terem uma noção, para mim é muito complicado, porque às vezes eu me vejo sendo muito psicóloga e eu digo, Denise, peraí, vamos ser mais mãe. E quando eu sou muito mãe, eu digo, Denise, né, vamos ser um pouquinho mais psicóloga. Então, realmente isso para mim é muito complicado fazer esse equilíbrio, tá? Mas só tenho a agradecer porque, de certa forma, isso fez com que aquele alerta viesse mais cedo. E eu faço questão de fazer esse depoimento justamente para você que está me assistindo, que de repente está vendo que teu filho está apresentando um comportamento ou outro que você está começando a achar é diferente, vai atrás, corre atrás. E não tenha medo, não tenha vergonha, entendeu? Porque quanto antes você souber, antes você consegue ajudar. Quanto antes você consegue ajudar, tá? E quanto mais tarde você fizer esse processo, é mais difícil, porque a criança ela absorve tudo com mais facilidade, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido aí esclarecer algumas coisas. Foi muito verdadeiro tudo que eu falei para vocês, tá, gente? O luto, o sofrimento, eu vivenciei isso tudo, mas os sentimentos se transformaram, tá certo? Então, desejo força para aquelas que se encontram na mesma situação e dizer que tudo vai se transformar e se transformar em coisas positivas para que você possa ajudar da melhor forma teu filho. Para você que não tem, né, ninguém na família, filho, nenhum parente, que você possa compartilhar, né, que a gente possa conseguir uma maior conscientização. Eu acho que a partir da conscientização, a partir de um maior conhecimento, a gente consegue diminuir qualquer tipo de preconceito, tá bom? É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi super honesto, de coração e real. Agradeço a meus familiares, agradeço a alguns amigos, né, que me deram força, me deram apoio, meu esposo, enfim. E dizer que meu filho é um guerreiro. Falar do Pedro é só orgulho, sabe? Falar de muito orgulho. Nem sempre é fácil, mas nem sempre é só dificuldade, tá bom? Então vamos que vamos e bola pra frente. Gente, boa noite e até a próxima.